O assunto é estatística, simbora resolver. O assunto é estatística, simbora resolver. Hora de atividade de sala, mas antes, aquela revisão rápida e eficiente. Né? Você viu que, apesar dos pesares todos, não é aquele bicho de 7 cabeças? Não, verdade. Não é. E aí uma dica importante para as atividades é o quê? Faz a tabela. Coloca na tabela os valores do lado. Aqui a média. Daí faz outra coluna, vai colocando o desvio médio. A diferença, quanto que passou da média para mais ou para menos? Quanto que falta ou quanto que passou da média? E depois eleva ao quadrado. E sabe o que eu achei legal? É o seguinte, percebe que os valores vêm assim, ó, vem se aumentando, diminuindo, aí segue o mesmo padrão, vem tipo fechando no número, só até chegar, tem uns que dá zero. Quando a média dá certinha com o que tem na equação, então dá zero. Aí para cima tem os valores para baixo. São quase que repetidos os valores. E o ideal é não pensar naquela equação terrível como uma equação toda. Vai fazendo por parte, né? Parte sobre parte, parte por parte, vai dando tudo certo. Foi o que a gente fez naquele exemplo. E o importante é que eu variei menos, né? Na verdade, nem tenta pensar na equação. Aluno do terceiro ano está se preparando para o Enem, pensa na situação, no contexto. Se conseguir lembrar da equação e aplicar, perfeito. Se não conseguir, você já sabe o que acontece. Então você vai só trabalhando. Mas vamos lá. Você está indo só buscar correspondência na portaria. Eu acho, na verdade, sabe o que eu acho que é? Interessa! Eu acho que ela, como ela mora perto da escola da filha dela, acho que ela vai levar a filha na escola e volta. Quase isso. O tempo é quase o mesmo. Não interessa quem andou mais, interessa quem variou menos. É devagar se vai longe. Isso, viu? Olha aí, né? O que adianta tanto esporte? Só que eu cheguei primeiro lá. Tu foi longe, eu tava lá já. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, revisão da aula 15, olha lá. Falando então de estatística na sua parte 4, a gente estudou as medidas de dispersão. Variância e desvio padrão. Olha, chega a rima, né? Medidas de dispersão. Variância e desvio padrão. Uau! A variância apresenta uma variação em torno da média. E aí, ó, temos aqui a equação. A equação está dizendo o quê? Que nós temos uma variação média, que é o xi menos a média aritmética, e vamos elevar essa variação média ao quadrado. Depois vamos somar todas as variações médias ao quadrado e dividir pela quantidade de termos que tem na sequência. Isso é a nossa variância. E o desvio padrão é aquele que identifica o possível erro, né? A margem de erro em um conjunto de dados. E simplesmente é a raiz quadrada da variância. Então, graças a Deus, né? Que tudo que ficou parecendo complexo aqui, facilitou aqui, né? Desvio padrão, raiz da variância. Isso. E aí, aqui, para ficar bem tranquilo, a gente vai fazer a tabelinha. Na tabelinha vai colocar do lado os xi, coloca x1, x2, x3. Do lado você vai colocar o x1 menos MA, x2 menos MA, x3 menos MA, até o xn menos a média. Depois, na coluna do lado, você coloca essa subtração que você encontrou ao quadrado. E daí, só depois, você soma tudo e divide por n. Na tabela fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. E claro, né, que nas atividades de sala a gente colocou algo com valores acessíveis também, para não ficar exorbitante o seu cálculo. E sim, a nossa preocupação maior, não é nem preocupação, né? O nosso objetivo maior é vocês entenderem o processo. Isso. E aí já responde, meio que ainda sublinhar a pergunta dos alunos. Vai precisar da calculadora? É claro que se nós colocarmos alguma coisa exorbitante, um negócio assim muito pesado, a gente não vai ser, né, assim, tão intolerante e não falar assim, não, pode usar. Mas o que vai precisar lá é só você entender a situação. Vai ser valores básicos, você não vai colocar valores... O Enem não faz isso. E aí, assim, a gente precisa treinar vocês para o Enem, né? E terceiro ano, tá com o pezinho lá. E o Enem não faz uso da calculadora. Então, o nosso treino também tem que ser dessa forma. Isso. O Enem, quando coloca uma coisa mais complicada, ele dá lá a resposta, tipo lá, 1,2 elevado a 20. Ele vai dizer que é igual a tanto. Né? Você vai usar. Vamos lá, então? Hora de mão na massa, atividades de sala. Já a gente volta com a resolução. Até já!
Estamos de volta, hora de resolver as atividades de sala. E aí, tranquilo? Acho que sim, né? Foi difícil Muito não, fácil, só 2, lembra? A gente colocou poucos para vocês poderem digerir informação, acessar aos dados aqui da sua memória e verificar que não é difícil. O importante é entender o processo. E Tá vamos fazer com eles na tabelinha para ficar bonitinho, para eles entenderem direitinho o processo? Pode ser. Pode ser? Então vamos vendo aí, devagarinho. Vamos lá, tirar as dúvidas e resolver a atividade de sala de número 1. Primeira questão. Considere as notas 3, 9, 7 e 5, obtidas por 4 alunos, numa avaliação de biologia. Tinha que ver que não era matemática. Né? Calcule o desvio padrão. Então, olha só, temos aqui, o professor quer saber como é que está sendo o desempenho da turma. Escolheu 4 alunos da turma que têm as seguintes notas, 3, 9, 7 e 5. Já percebeu uma coisa aqui, ó. Tem uma discrepância muito grande entre o primeiro e o último valor, né? Então, não sei, o desvio padrão vai ficar meio complicado, mas vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, montar a tabelinha com esses valores. Não, primeiro vamos fazer a média aritmética, né? Primeiro momento. Na tabelinha, né? Faz a média também. Mas vamos fazer a média fora da tabela, que depois a gente coloca a tabela com a diferença, né? 3 mais 9 mais 7 mais 5. Isso tudo a gente tem que dividir por 4, né? Por quê? Porque a gente divide pela quantidade de dados, né? 7 com 3, 10 com 9, 19 com 5, 24. 24 dividido por 4, bom é que o meu 4 horas em cima é de um jeito, embaixo é de outro. É né? para não misturar. Para não querer cortar só o 4 assim, né? Deu 6. 24 dividido por 4 deu 6, né? Então agora vamos ao segundo momento, né? Segundo momento, aí a gente pode colocar na tabela, que nem o professor Maurício falou, né? E a gente vai fazendo aí... aqui não vai fazer... Vai. Vamos lá. Temos 4 situações, né? 1, 2, 3, 4. Primeiro a gente vai fazer o quê? A diferença, né? Nós vamos fazer cada valor desse menos quem? Menos a média que a gente já tem, que é 6. Então é 3 menos 6, depois 9 menos 6, depois 7 menos 6 e depois 5 menos 6. Vamos aos resultados. Vamos lá, 3 menos 6? Menos 3. Menos 6. Pode negativo? Pode. 9 menos 6? 3. 7 menos 6? E 5 menos 6? Menos 1. Menos 1. Beleza. Vamos passar uma linhazinha aqui, porque agora o que a gente vai fazer? Esses valores a gente vai elevar ao quadrado. Então, a gente tem menos 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Resultados, menos 3 ao quadrado. 9. 9. 3 ao quadrado. 9. 1 ao quadrado. 1. E menos 1 ao quadrado? 1 também. Tem uma outra folha do lado, né? Vamos. Isso, agora a gente vai para outra página. Tá, mas agora a gente já tem os resultados aqui, que já são os meus novos valores para realizar uma nova média aritmética. Que naquela fórmula é o xi menos o MA ao quadrado. Ao quadrado. Chegado a esses resultados, agora a gente já vai para o terceiro passo, que é a própria variância, né? A própria variância, que vai ser a nova média dos valores dados. Então, agora a gente vai somar 9, mais 9, mais 1, mais 1. E, de novo, vai dividir por 4. Vamos lá? 10 mais 10, né? Isso, 20. 20 por 4? Vai dar 5. 5. Essa já é a resposta da minha variância. Mas a pergunta é... Qual é o desvio padrão? Então, para calcular um desvio padrão correto, a gente precisa calcular a variância correta, né? Certo? Certo. Vamos ao quarto passo aqui? Vamos lá? Vamos. No quarto passo, a gente vai para o desvio padrão. E o desvio padrão... Opa, dever não estou devendo nada. É DP, né? O desvio padrão é a minha raiz da variância. Então, meu desvio padrão é a raiz do número 5. Ah, mas é um número de raiz não exata. Tudo bem, não tem problema. A gente vai dar um valor aproximado aqui. Então, a margem de erro aqui é de aproximadamente 2,24 para mais ou para menos. Certinho? Certinho. Difícil? Não. Não, né? Muito fácil, bem tranquilo. Vamos, então, à nossa próxima questão, que é do Enem. Vamos ver. Marco e Paulo foram classificados em um concurso para
classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados os candidatos no concurso, aí tem lá o Marco e o Paulo, os pontos, né, nas provas, e lá atrás a média, a mediana e o desvio padrão de cada um deles. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso, é... E aí a gente pode até conversar com eles, né? O que mostra para vocês, agora a gente pode falar disso com vocês, né? O que mostra para vocês a regularidade, né? Mais regular é que desvia menos. Isso, nós já vimos lá pelo processo da caminhada. Na caminhada, quem foi mais regular? Quem manteve uma regularidade melhor? Foi a professora Lúcia. Às vezes a gente tenta fazer, até no esporte mesmo, né? Vai fazer um esporte, em um dia faz tudo, se acaba naquilo lá. Aí no outro dia você está tão cansado que o corpo não consegue mais obedecer a nenhum comando. Aí você fica em casa, porque o corpo está exigindo um descanso. Se eu vou devagarzinho, mas todo dia fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, vai mantendo uma regularidade. Lembra, uma questão por dia é fazendo uma. Vai chegar uma hora que fazer uma questão para você é fichinha. E que uma questão só não vai ser só o suficiente, você vai querer fazer duas. Sozinho, ninguém vai mandar fazer duas. Né? Mas isso vai com o tempo, isso é gradativo. É igual beber água, né? Eu sou uma pessoa, né, que todo um propósito aí, que eu tenho dificuldade de beber água. Mas assim, não adianta eu passar, né, já me ensinaram, já me falaram, eu passar o dia inteiro sem beber água e chegar lá às 8 horas da noite e querer beber 1 litro de água de uma vez. Porque o organismo, ele precisa disso ao longo do dia, né? Então, eu posso beber menos água, mas mais vezes. Ó, né? uma dica. Acorda cedo e tal, faz já o que tem bebe que um fazer. copo de água. Não, prepara o tereré. Já deixa preparado no cantinho. Aí você enche a garrafinha pequena, minha, 9 litros, deixa cheia e vai tomando. Quando é meio-dia já secou, aí você enche de novo. 9 litros? Nossa, preciso melhorar muito, hein? Mas tá bom assim? Eu chego, quem sabe eu chego lá. Vamos lá, então, resolver essa questão? Olha lá na análise de tudo como funciona. Bom, a primeira coisa que a gente percebe ali é que Marco e Paulo têm a mesma média, não é? Verdade, Marco tem a mesma média. e Paulo, a mesma média. Então, o que é a média mesmo? Somar os 3 valores e dividir por 3, né? Já na mediana, que é colocar os valores em ordem, ó, para Marco, 14, 15, 16, a mediana foi 15. Para o Paulo, 8, 18, 19, né? Pela ordem, a nossa mediana foi 18. Mas isso consegue nos dizer muita coisa com relação a ser mais ou menos regular? Não, não consegue. Não consegue, né? O que vai nos dar essa regularidade é o desvio padrão. É a questão de manter o mesmo nível todos os dias. Quem manteve mais ou menos a mesma nota todas as provas foi o nosso amigo Marco. Verdade. O Paulo tirou até um notão, né? 19, mas também em contrapartida. Tirou 8 em matemática. Em matemática tirou 8. Então vamos analisar uma a uma? Vamos lá. Então, o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso, foi o Marco, pois a média e a mediana são iguais? Média e mediana não querem dizer nada de regularidade. Nada. E elas serem iguais só significa que elas são medidas de tendência central. E nesse caso, elas ficaram centralizadas mesmo, né? As duas. Foi o Marco, pois obteve menor desvio padrão? Sim. O Marco teve menor desvio padrão? O Marco, sim, né? Então vamos lá, acho que é isso, né? Vamos analisar as demais. Foi o Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela em 19 em português? Não, mas ter a maior nota em português não significa ter tido uma regularidade na prova. Então não adiantou muita coisa, né? Letra D, foi o Paulo, pois obteve maior mediana? Já dissemos que mediana não nos leva... só centraliza, né, os dados. Não nos leva a lugar nenhum no sentido de regularidade, né? Ou foi o Paulo, pois obteve o maior desvio padrão? Sim, o Paulo teve o maior desvio padrão, verdade. Só que para ter uma melhor regularidade, nós vimos na aula que é preciso que tenhamos uma menor variação. Tanto é que nós vimos que na atividade de
de caminhadas, o professor Maurício caminhou mais tempos e com certeza fez mais espaços percorridos, só que a professora Lúcia manteve a melhor regularidade. Todos os dias ela fez quase que a mesma coisa. Foi na recepção, foi na escola, deixou a filha na escola e voltou. Todos os dias a professora Lúcia fez a mesma coisa, pouco, mas fez, né? E eu estava até pensando, para você dar mais trabalho levar a filha na escola de carro do que de pé, Dá né? mesmo, verdade. Porque você de carro tem que fazer o retorno lá do outro lado. Esses dias, inclusive, eu tive que levar um material, né, um teclado, e aí, nossa, eu tive que ir de carro, né, que eu não ia a pé, mas, meu Deus do céu, Eu imagino porque tem que fazer aquela rotatória lá do outro lado. que a pé só atravessa a faixa de pedestre. pedestre. Está na escola, é verdade. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala de regularidade, o que nos diz isso é a variância e, claro, em consequência, é o desvio padrão, tá? Média, moda, mediana, são medidas de tendência central apenas, mas elas não significam que são suficientes para te falar de regularidade, né? De ser melhor ou não num concurso e tudo mais. Beleza. Brincando com os números? Lembra lá da perguntinha? Vamos ver? Olha lá. A pergunta do Brincando com os Números era, sim, um teste de raciocínio, né? E aí dizia o que mesmo? Qual é o ditado popular? Ixi, qual é o ditado popular? Eu diria de calça curta, né? Porque tá com as calças na canela lá em cima. Pode ser, mas se você observar a foto por completo, tem um ditado popular que cabe mais. E aí, qual é? Pegar de calça curta ou... Não. Olha lá a resposta, olha lá na telinha que o professor Maurício está na frente aqui. Eu tô na frente. Tá na frente. Olha lá, então, a resposta é sem pé nem cabeça. Sabe quando você chega em casa, conta aquela história pro seu pai assim? Se de repente você aprontou na escola e aí precisa chamar o pai numa reunião lá, né? E aí você chega e fala assim, não, pai, é porque é o seguinte, olha aí só. Aí você conta uma história aconteceu tipo. assim, assado e tal. Aí seu pai olha assim e fala, não, meu filho, essa história tá muito sem pé nem cabeça, tá sem sentido. Sem sentido. Não tá. É verdade. Muitos são os ditados populares, né? A gente vai trabalhar isso com vocês aqui, porque parece que não, mas apenas um testezinho desse de raciocínio lógico já está desenvolvendo muita coisa, tá? E a gente precisa desse desenvolvimento em vocês para que tudo dê certo lá no final. E interessante é que o ditado popular é uma coisa mais antiga, né? Atualmente não estão nem usando muito, né? Não, pois é, estão se perdendo ditados populares, estão se perdendo as fábulas, né? Você fala os contos. Os contos estão se perdendo, até mesmo a parte cultural mesmo de determinada região. Folclore, né? Folclore, então estão perdendo tudo. Não sei o que está acontecendo. Não sei pra onde vai. Não, mas a gente tem que resgatar, né? Então é para isso que muitas das vezes as professoras de linguagem mesmo trabalham a literatura, né? Resgatando a parte aí do folclore e tudo mais. E claro, a gente também faz essa busca aqui, esse resgate. Esses testes de raciocínio lógico é legal porque tem aluno que diz que depois chega em casa e a primeira coisa é desafiar o irmão, é desafiar o pai. Se perguntar pro pai, ele vai saber, tá? Então, esses nossos que são bem básicos, então os mais velhos vão todos conhecer todos. Não adianta ser não que vai... E se apostar, então vai perder a aposta. Alguns disseram que a resposta era pegar, né, de calças curtas, né? Porque também é um ditado que foi bem usado, né? Pegar de calça curta. Aqui tá sem pé e sem cabeça mesmo. Sem sentido, não tem sentido nenhum a história, não tem rumo. Bom, assim, em matéria de conteúdos de estatística a gente conclui nessa aula, mas a próxima aula a gente vai vir com umas aplicações, né? Não, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo, então é hora de aplicações. Então a aula 16 vai vir nessa pegada, de onde a gente aplica tudo isso que a gente estudou até agora, a gente gosta de mostrar isso para vocês, para cada vez ficar mais concreto e menos abstrato. Certinho? E aí a gente vai cantar paródia de novo. Mas você já falou com o Silvio Santos? O assunto é estatística, simbora resolver. Já falei. Então, Topou. Acho que ele vem tocar aqui pra gente, tá certo? Gente, ficamos por aqui. Aquele beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.